Pode confiar em mim e fica comigo aqui até o final do vídeo, porque eu te garanto que você vai aprender de forma descomplicada sobre os 3 tipos de rescisões mais comuns no DP. Vem comigo! Olá, eu sou a Lilian, criadora aqui do canal e da página Coisas de RH, e aqui no YouTube eu me dedico a entregar conteúdos gratuitos para te ensinar a descomplicar o DP na prática. No vídeo de hoje você vai aprender quais são os 3 principais tipos de rescisão que você vai encontrar em qualquer empresa que você vier a trabalhar no DP. Eu vou te mostrar por que é tão importante você conhecer esses tipos de rescisão e como você pode descomplicar cada um dos tipos. Se esse assunto te interessa, já clica e curte esse vídeo, e se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no meu canal, porque assim eu consigo saber se esse conteúdo te ajuda e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? As rescisões fazem parte da rotina de todo o departamento pessoal, então se você não trabalha ainda no DP ou se você não faz esse processo, saiba que em algum momento você vai ter que fazer ele na prática, porque faz parte da rotina aí do nosso trabalho. Nós lidamos com admissões, com rescisões, com férias, com encargos, folha de pagamento, tudo isso faz parte aí da rotina do DP. E a rescisão está incluída nesse processo. Então, quanto antes você aprender sobre esses 3 tipos de rescisão que eu vou falar aqui nesse vídeo, mais preparada você vai estar para verificar isso lá no dia a dia, na hora que você precisar fazer. A rescisão é a última etapa do empregado dentro da empresa, a última etapa da jornada daquele trabalhador. Ele começa pela admissão e aí ele vai ter o fechamento da folha mensalmente, ele vai ter férias em algum momento e a rescisão é quando esse contrato termina. A admissão, eu sempre brinco que é um momento ali que a pessoa está entrando, ela está feliz, ela está gostando, né, do negócio, é um momento mais tranquilo. E também, se der algum problema em uma folha de pagamento, por exemplo, você consegue resolver ali no mês seguinte. Agora, a rescisão não, a rescisão pode ser um momento muito delicado, principalmente dependendo do motivo que aquela pessoa está saindo. Se ela pediu demissão e está chateada com a empresa, ou se a empresa cometeu alguma coisa errada, enfim. Então, nesse momento, mais que nunca, o DP precisa estar preparado para fazer a rescisão de forma correta e segura, para evitar que esse empregado vá para uma via judicial, entrar com uma ação trabalhista e tudo mais. É na rescisão que geralmente ocorrem erros, ocorrem problemas que vão levar, a uma ação trabalhista. Então, a gente precisa estar muito ligado nesse processo. Além de dominar o cálculo de rescisão, você também precisa entender o porquê dele, Você precisa ter um checklist, por exemplo, de cada etapa para não deixar passar nada. Não é só simplesmente ir lá no sistema, apertar no botão calcular rescisão e pronto, tá feito. Não, você precisa saber o que você tem que emitir em cada tipo de rescisão, você precisa saber o que você tem que pagar em cada tipo de rescisão, precisa saber o prazo, precisa saber o que é devido, o que não é. Então não basta apenas achar que ser um bom profissional de DP é você ir lá apertar um botão e pronto, o milagre aconteceu, tá tudo resolvido, você é fera em DP. Mas não, você precisa conhecer o porquê de tudo aquilo, um embasamento legal por trás daquilo e principalmente na rescisão para evitar um erro que muitas vezes é bobo. Eu converso com muitos advogados trabalhistas e a maior causa aí de processo trabalhista são erros em rescisões. Uma das maiores causas, Eles passaram isso para mim. Então, veja, coisas que poderiam ter sido evitadas, coisas básicas que às vezes o DP faz errado. Então, quando você aprende o porquê de cada coisa, sabe como descomplicar aquilo no dia a dia, você vai ter segurança para detectar um erro antes de processar o negócio para frente. Existem vários tipos de rescisão, mas hoje a gente vai falar aqui dos 3 principais que você vai encontrar em qualquer empresa que você vier a trabalhar. Lilian, por que eu preciso conhecer isso? O que isso vai mudar na minha vida? Saber esses 3 tipos principais? Bom, a gente tem vários tipos de rescisão, como eu falei, mas cada tipo de rescisão vai ter as verbas devidas para aquele tipo. Tem rescisão que não é devido a uma coisa, tem rescisão que é devido. Então, você precisa saber quais são as verbas devidas para aquele tipo de rescisão para evitar que seja feito um cálculo errado. Eu já trabalhei em lugares que aconteceu um erro na rescisão. A pessoa tinha pedido demissão e foi cadastrada no sistema como se ela tivesse sido desligada pela empresa. Qual foi o resultado disso? Ela recebeu muito a mais que ela receberia por conta do pedido de demissão. Ela teve o FGTS liberado para saque
e deu todo um retrabalho aí para a empresa. No fim, a gente entrou em contato com essa pessoa, ela devolveu o dinheiro que ela recebeu a mais, não havia mexido no FGTS, então deu tudo certo. Mas olha a trabalheira, né? E olha se essa pessoa não tivesse devolvido, como que iria ficar ali? Foi um erro do DP no momento de fazer o cálculo da rescisão. Então, olha como é importante eu saber qual é o tipo de rescisão correto que está acontecendo naquele momento, né? Qual é o tipo que eu tenho que cadastrar lá no sistema para fazer o cálculo, quais são as verbas que são devidas, a atenção que eu tenho que ter no momento que eu vou executar para evitar esse tipo de erro. Um erro simples que, por falta de atenção, acabou sendo feito dessa maneira e poderia totalmente ter sido evitado. Eu tenho percebido muitos profissionais que não sabem o básico, né? Não conhecem o básico, sentem medo, sentem insegurança e têm cometido erros no dia a dia por não saber diferenciar detalhes de cada rescisão. E olha só o quanto isso pode ser prejudicial, né? Eu comentei o exemplo anterior que aconteceu em uma empresa que eu trabalhei, mas pensa quantos erros que podem ocasionar. Por exemplo, o prazo de pagamento de uma rescisão. Ele vai ser o mesmo para todas, mas há um tempo atrás não era. Existia um prazo de pagamento para rescisão quando era aviso trabalhado, existia um prazo diferenciado quando era os demais tipos de rescisão e hoje em dia não. Hoje em dia são 10 dias aí a partir da data de demissão para qualquer tipo de rescisão. Mas já pensou se eu não sei dessa informação? Se eu acho que é no 5º dia útil ou se eu acho que é em qualquer outro momento, eu estou propensa ali a cometer erros graves. E se eu pago uma rescisão em atraso, eu tenho que pagar uma multa de um salário para aquele empregado. Então olha o tanto que é imprescindível você conhecer os detalhes aí de cada rescisão. Por exemplo, num pedido de demissão, não é devido o seguro-desemprego, a pessoa não vai ter direito. Mas eu já recebi questionamento lá no meu Instagram desse tipo: o empregado pediu demissão e não conseguiu sacar o seguro. Sim, ele não vai conseguir, porque ele não tem direito. Então a gente precisa ficar de olho, né, nos tipos de rescisões. Quando você entender isso, você vai evitar que a empresa sofra prejuízos por estar fazendo um pagamento errado. Lembra que eu falei daquele exemplo ali? A empresa ia ter um baita de um prejuízo, porque a gente pagou muito a mais para aquela pessoa que era devido. Mas a gente conseguiu recuperar nesse caso. Mas tem casos que não conseguem recuperar. E aí? Vai fazer o quê? A empresa vai descontar de você? Então, pode ser que isso aconteça. Então, por isso que a gente precisa estar preparado. E também evitar prejuízos para o empregado, né? Se ele deveria ter um tipo de rescisão e eu fazer outra, como é que eu vou descontar errado ali dele? Ele pode ser prejudicado e vai dar todo um rolo aí desnecessário. Se você domina e sabe dessa informação, você vai se sentir muito mais segura para participar de um processo seletivo, para responder a dúvida do empregado, né? Você calculou a rescisão, ele vem dizendo que está errado. Você vai conseguir responder, vai conseguir tirar aquela dúvida. Você não vai ter medo de fazer algo errado, trabalhar com aquela insegurança, com aquele medo, porque você vai realmente saber o porquê e o como de cada coisa e distinguir cada um tipo de rescisão. A maioria dos DPs erra ali e não saber a diferença em cada tipo de rescisão para poder calcular da maneira correta, para conferir principalmente se o sistema está trazendo certo e para orientar tanto o gestor quanto aquele empregado desligado. Porque não é porque o empregado saiu da empresa que ele não vai ter dúvida. Ele vai entrar em contato com você se ele achar que tem algo errado, se tiver dúvida, até mesmo no momento ali de assinar a rescisão, seja no sindicato ou seja na própria empresa. Então você precisa saber diferenciar. Qual que é o primeiro passo para isso? O primeiro passo é você saber cada tipo de rescisão e em qual momento que elas vão ser aplicadas. Por exemplo, quando que eu aplico uma justa causa? Quando que eu aplico uma demissão sem justa causa? Quando que eu aplico um término de contrato? São rescisões aí que você tem que conhecer, mas não são dessas aqui que eu vou falar no vídeo de hoje. Continue aí comigo. Existem pelo menos 9 tipos de rescisões aí que você vai encontrar ao longo da sua vida no DP. No DP Descomplicado, eu disponibilizo para as minhas alunas uma planilha com todos os tipos aí de rescisão que existem e cada item dessa planilha tem cada documento que é devido. Por exemplo, uma demissão sem justa causa é devido seguro-desemprego, é devido multa de 40%, saldo de salário, salário de família se ela tiver, enfim. Tem lá todas as rescisões e também cada verba que cada rescisão vai ter direito. Quais são os códigos que eu tenho que informar no momento lá que eu vou gerar os documentos daquela rescisão e tudo mais. E você consegue se organizar de diversas maneiras. Você pode ter isso num checklist no Trello, por exemplo. Você pode ter isso
no manual, em PDF, né, no Word lá que você tem, pode ser físico. Então, vai da organização de cada pessoa. Mas ter esse lugar para consultar, essa ajuda ali, né, como essa planilha, por exemplo, vai facilitar muito a sua rotina no dia a dia. Então, o primeiro passo é isso, é ter essa organização para saber qual é aquele tipo de rescisão que eu vou gerar tal coisa. 3 principais tipos de rescisão que eu vou falar aqui, eles têm verbas rescisórias em comum. E todas as rescisões vão ter verbas em comum, mas também vão ter diferentes. E aí você vai precisar ter esse conhecimento para evitar que cometa algum erro. Pensa aqui comigo, se você trabalha numa contabilidade ou até mesmo numa empresa, o cliente, o empregador, ele costuma pedir uma prévia da rescisão antes de efetuar, principalmente em contabilidade. Então, o cliente vai querer desligar uma pessoa. Se você não sabe qual é a diferença entre uma rescisão e outra, corre o risco de você passar um valor totalmente equivocado para aquele empregador. Então, já pensou se você passa uma rescisão, um valor que, sei lá, seria R$3.000, e aí você passa para o cliente que vai custar R$500. Olha só o tanto a mais que vai custar para ele que ele não estava prevendo. Então, por isso que é importante saber. Não adianta só ir lá no sistema, apertar o botão lá e colocar qualquer coisa. Não, tá? Se ele vai desligar com aviso trabalhado, vai ser de uma forma. Se ele quer fazer um acordo mútuo, vai ser de outra forma. E você precisa entender qual a diferença entre cada uma delas, porque isso vai impactar diretamente. E aí é muito ruim a gente errar e passar coisa errada para o cliente, né? Já pensou, se você passa um valor, ele demite o empregado, por exemplo, com base naquele valor, e quando chega a hora da rescisão de fato, dá um valor bem a maior, se der a menor ele não vai reclamar, né? Mas se der bem a maior, com certeza vai ser um problema. Eu já vi casos, inclusive, que a contabilidade depois cobrou da pessoa que fez errado. Se está no contrato do trabalho, é possível sim. Ninguém quer ter desconto no seu salário por causa de erros ou prejuízos ao empregador, certo? Onde que vai ficar a sua credibilidade se você ficar passando informação errada, seja para o chefe, seja para o cliente, até mesmo para o próprio empregado? A gente não quer isso, por isso que a gente precisa conhecer não só esse processo, mas todos os processos do DP e ter segurança e clareza aí no que está falando. Então vamos lá. Os 3 principais tipos de rescisão que você vai encontrar em qualquer empresa que você vier a trabalhar são o pedido de demissão, que é quando o empregado quer sair da empresa, a demissão sem justa causa por parte do empregador, que é quando o empregado demite, e o término de contrato na experiência, que é quando, né, o empregado ou o empregador querem encerrar o contrato. Esses são os principais que você vai encontrar em toda a empresa que você vier a trabalhar. Como eu falei, tem mais de 9 tipos de rescisão, mas nem todas você vai chegar a fazer. Por exemplo, você pode nunca fazer uma rescisão por morte, você pode nunca fazer uma rescisão indireta, uma rescisão por culpa recíproca, porque elas não são tão comuns. Mas essas daqui, certamente você vai fazer pelo menos uma na sua vida aí no DP. Então você precisa entender a diferença entre cada uma delas para fazer corretamente. Por exemplo, no pedido de demissão, o prazo de pagamento vai ser o mesmo para esses 3 tipos de rescisão, 10 dias após o término de contrato. Mas no pedido de demissão, a pessoa não tem direito à multa de FGTS, ela tem direito ao depósito dos valores de FGTS da rescisão, isso sim, só que ela não vai conseguir sacar nada, vai ficar lá na conta do FGTS dela. Ela não tem direito a seguro-desemprego, então não precisa emitir formulário, não precisa emitir guia lá na caixa, não precisa emitir nada, porque ela não vai conseguir nem sacar o FGTS, lá onde você emite a chave, e nem gerar esse seguro-desemprego aí, porque não vai ter direito. Você vai ter que pagar saldo de salário, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais se tiver, e demais verbas que tiver. E se o empregado não cumpriu o aviso prévio, a empresa pode descontar. Ah, mas ele tem uma carta de novo emprego. Beleza, mas se não tiver previsto nada em convenção coletiva, a empresa não é obrigada a aceitar. Tá? Então, a carta de novo emprego, a empresa só é obrigada a aceitar quando ela que faz a demissão, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, ou então se tem algo previsto na CCT. Se não tiver, não é obrigado. Olha só, detalhes aí que você tem que saber para executar esse processo com excelência. E aí tem que saber fazer cada cálculo na mão de cada verba rescisória que eu falei, mas isso é um assunto aí para um próximo vídeo aqui no canal, combinado? Aí tem o término de contrato na experiência. Aqui já muda algumas coisinhas. Por exemplo, você não vai precisar pagar multa nenhuma se você encerrar o contrato exatamente no término, tá? Vai pagar só o saldo de salário proporcional ali, 10º e férias proporcional. E se ele tiver mais alguma verba? Não desconta aviso prévio e também não tem cumprimento de aviso, porque foi exatamente no término. O que é exatamente no término? É quando é na data ali que daria os 45 dias,
ou os 30 dias, vai depender ali do tipo de contrato que a empresa costuma fazer. Tem empresa que faz 30 mais 60, tem empresa que faz 45 mais 45, indiferente. Se for exatamente na data ali que terminaria o contrato, seja nos primeiros 45 dias ou nos últimos ali, que daria no caso os 90 dias de experiência, não tem multa para nenhum lado. Se fosse antecipado pelo empregador, a empresa tem que pagar metade dos dias que faltam para terminar o contrato. Então vamos supor que a empresa demitiu o empregado e faltava 20 dias para terminar, né? Lá para acabar o período de experiência. Nesse caso, ela vai ter que indenizar 10 dias, porque faltavam 20, vai indenizar metade. Se fosse o empregado, mesma coisa. A empresa comprovando o prejuízo que ele causa com essa demissão, ele também tem que ser descontado aí metade dos dias que faltam para terminar o contrato. Então, ó, já é um outro tipo de rescisão, nem está inclusa nessas 3 aqui, mas é o que pode acontecer. Então, é mais uma rescisão comum que tem aí no DP, tá? Além do término de contrato, pode acontecer o término de contrato antecipado. E a demissão sem justa causa, que é aquela por parte da empresa, que aí ele vai ter direito a aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, ele vai ter direito às férias indenizadas ali, férias proporcionais se tiver, 13º salário, vai ter direito à multa de FGTS de 40%, vai ter direito a seguro-desemprego, então é uma rescisão bem mais custosa para a empresa. Na questão do aviso prévio, o DP vai ter que observar se ele vai ser trabalhado, se ele vai ser indenizado. Se for trabalhado, só pode trabalhar 30 dias, o restante tem que indenizar. Se for indenizado, tem que olhar as férias indenizadas ali que vai sobre aviso prévio também, que vai ter direito, dependendo de como que tá o aviso. 13º é a mesma coisa. Então, são vários detalhes aí em cada rescisão que a gente precisa conhecer e entender. Tá vendo como muda de uma rescisão para outra? No pedido de demissão, se ele não cumprir, a empresa pode descontar. Agora, se a empresa demite, ela tem que indenizar ele. E no caso da demissão que eu falei da carta de novo emprego, se o empregado está cumprindo o aviso prévio e ele arruma um outro emprego durante o aviso prévio e apresenta essa carta, se foi a empresa que dispensou ele, ele vai ter direito e a empresa tem que acatar a carta. O que não se aplica no pedido de demissão se não tiver nada previsto em convenção coletiva. Olha só quanto detalhezinho que eu falei aqui em poucos minutos que você precisa se atentar. E tem muito mais coisa por aí, né? Lá no DP Descomplicado, que é o meu curso completo de DP, tem umas 20 e poucas aulas só de rescisão, porque realmente é um assunto aí complexo, muito completo, né? Lá dentro eu abordo de maneira muito completa, ensino a fazer os cálculos, porque é algo que a gente vivencia muito no DP. Já pensou? A empresa tem que pagar coisa a mais porque o DP passou uma prévia errada? Ou então fez o cálculo errado por falta de conhecimento ou atenção, como no exemplo que eu citei antes? Se você não conhece essa diferença entre cada um dos tipos, imagina que uma pessoa venha e diga assim para você: coloca aqui no sistema o motivo 2, demissão sem justa causa, mas é um pedido de demissão. Como que você vai questionar se você não sabe o que devia ser? Com certeza vai te deixar bem mais insegura, certo? Só que agora, depois desse vídeo aqui, eu já sei que você não vai mais errar esse tipo de coisa, tô certo? Se o que eu falei até agora fez algum sentido para você, me ajuda aqui, curte esse vídeo. E se você quer receber mais conteúdo gratuito sobre departamento pessoal na prática, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Eu agradeço por ter você aqui comigo e se você quiser continuar aprendendo a descomplicar o DP na prática, eu recomendo que você assista o próximo vídeo que vai aparecer aí na tela para você. Um beijo e até a próxima!